Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: José do Egito não foi governador do Egito. Algumas pessoas que defendem o engajamento do crente na política, eles dizem assim: eu posso me candidatar à política porque José foi um político. José foi o governador do Egito. E aí essas pessoas usam algumas passagens da Bíblia, como por exemplo, Gênesis 41:40, para justificar a sua candidatura, o seu engajamento à política. Eles usam Gênesis 41:40, quando o faraó designou José para ser governador. Diz assim: Faraó disse a José: tu serás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Eles vão ainda em Gênesis 42:6, que diz assim a Bíblia: José, pois, era governador daquela terra. Meus irmãos, aí, baseado nessas duas passagens, os candidatos evangélicos, aqueles pastores que defendem o engajamento do crente na política, diz assim: eu posso me candidatar porque a vida de José me dá apoio, me dá respaldo para me candidatar, porque José foi um político. Meus irmãos, é preciso entender que a palavra governador, aqui nessas duas passagens de Gênesis, não pode ser entendido no sentido político. José não era e nunca foi governador do Egito, governador político do Egito. Ele era administrador do trigo, do cereal do Egito. José era o gestor da fazenda do Egito. Em Salmos 105:21, confirma essa verdade. Salmo 105:21, se referindo a José, diz assim: fê-lo senhor da casa e governador de toda a sua fazenda. Se nós olharmos os versículos 48, 49 e 56 de Gênesis 41, nós vamos ver José administrando, gerenciando todo o cereal do Egito. Portanto, o governador político do Egito sempre foi Faraó. Em hipótese alguma, o governador político do Egito foi José. Em Gênesis 41:40, a Bíblia diz: por tua boca se governará todo o meu povo, somente ao trono eu serei maior que tu. Era Faraó falando a José. Faraó, nessa passagem, quis deixar claro, evidente, a José que ele, Faraó, era o governador político do Egito. Se nós formos olhar Salmos 105:20, que se refere a José, diz assim: mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Ora, quem era esse rei? E quem esse rei soltou? Se nós formos para Gênesis 41:14,
a Bíblia responde quem é esse rei e quem esse rei soltou. Diz assim a Bíblia: mandou o faraó chamar José e o fizeram sair do cárcere. José banhou-se e trocou as suas roupas e apresentou-se a faraó. Meus irmãos, está claro que o rei de Salmos 105, 20 é faraó. Quem mandou soltar José foi faraó. Então, faraó era o governador político do Egito que soltou José, de acordo com os Salmos e de acordo com Gênesis 41, 14. Então, é preciso também entender outra coisa. É que Deus tinha um plano bem definido e específico para a vida de José. Deus tinha um projeto bem definido para fazer José administrador, gerente de todo o trigo do Egito. Ora, Jacó e seus filhos habitavam na terra de Canaã. Aí Deus fez com que viesse uma terrível seca sobre a terra. E a terra de Canaã foi atingida por essa seca. A fome prevalecia em todas as terras, inclusive a terra de Canaã, onde estava Jacó e seus filhos. Gênesis 42, 5, a Bíblia diz: havia fome na terra de Canaã. Ora, essa situação calamitosa fez com que Jacó ordenasse os seus filhos a irem até José, que estava lá no Egito, para comprar trigo. Gênesis 42, 2 e 3 diz isso. Disse Jacó a seus filhos: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai trigo. Meus irmãos, o propósito de Deus permitir uma terrível seca em Canaã, para que os irmãos de José descessem ao Egito, teve um objetivo. Foi para que os irmãos de José se arrependessem de seus pecados passados. Os irmãos de José eram maus, eram cheios de ódio, invejosos, mentirosos. Essas más qualidades nós vamos encontrar em Gênesis 37. Então Deus proporcionou o encontro dos irmãos de José, filho de Jacó, com José, exatamente para que houvesse esse encontro, para que José mostrasse que o coração dos irmãos dele estava distante de Deus. Então a seca que Deus mandou a Canaã teve um propósito bem definido. Foi que os filhos de Jacó saíssem de Canaã e fossem se encontrar com José, que naquela ocasião não era governador político, era o administrador, o gerente, o gerenciador do trigo do Egito. E naquela conversa, José com seus irmãos, José revela a seus irmãos o propósito definido, o propósito, o plano divino definido que Deus tinha. Nós vamos encontrar isso em 45, 5 e 7 de Gênesis, que diz assim, José falando a seus irmãos: não vos entristeçais, nem vos pese os vossos corações, por me haverdes
vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos da vida para um grande livramento. Observe que Deus operou através da vida de José, colocando-o como administrador, gerente do trigo do Egito, com um propósito definido. Qual era o propósito definido? José revela isso no versículo que eu acabei de ler, Gênesis 45, 5 a 7. Que propósito é esse? Era a preservação do povo, do concerto do qual desencadearia o Cristo. Então Deus permitiu José fosse o gestor do trigo, para quebrar os corações dos irmãos de José e mostrar-lhes que no meio de danos e injustiças deve-se ser perdoador. E isso marcou os corações dos irmãos de José, que mais tarde tornar-se-iam um povo separado, dedicado exclusivamente a Deus, para assumir o seu papel no plano divino da redenção. Portanto, ninguém pode, irmãos, usar o caso de José para justificar a sua candidatura à política. Primeiro, porque o governador político do Egito sempre foi Faraó. José era apenas um gerente, um administrador do trigo. E em segundo lugar, está aí narrado que Deus tinha um propósito bem definido quando colocou José para ser gerente do trigo no Egito, para que dali dos seus irmãos se perpetuasse o que havia de vir, que era Cristo. Portanto, meus irmãos, não é bíblico usar o caso de José para justificar o engajamento do crente na política. Portanto, o governador do Egito, político, foi sempre o Faraó e não José. E ninguém pode pegar um caso específico de José como administrador do trigo e querer usar esse caso, generalizá-lo e dizer: eu posso também ser um governador. São duas coisas diferentes. Ninguém pode, na Bíblia, pegar um caso pontual, específico, bem definido e generalizar. É como o caso de Davi. Davi dançou, então a igreja pode ficar dançando nos cultos. As pessoas podem ficar dançando nos cultos. Ali foi um caso pontual. Ali foi um caso pontual no caso de José, como administrador do trigo, não como governador político. Então que Deus vos abençoe nesta hora. É o meu desejo a você e a toda a sua família. Pense nisso, que o Senhor, a graça dele esteja contigo e com a tua família. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém e amém. Obrigado.